agora nós vamos ter a honra de trazer para a gente um grande pesquisador, um autor que vocês já estudaram certamente em algum momento da formação de vocês, um professor espanhol, mas que conhece profundamente o Brasil, estudou a realidade das escolas brasileiras, trouxe para cá, nos anos 2000, um sistema de avaliação institucional que então era inédito, mas ele é, sobretudo, um amigo, né? Um amigo da professora Miriam Tricati, que fez muita coisa com o Álvaro, um amigo meu, um amigo do Pé, é um amigo brasileiro, enfim. O professor Álvaro, ele é da Universidade Complutense de Madrid, e, entre outras coisas, recentemente ele produziu estudos na Espanha sobre os efeitos da pandemia, né, na aprendizagem. E foi importante, a gente falou sobre a questão dos valores, a gente falou sobre a questão da cultura, e agora a gente termina o nosso encontro nacional falando sobre a questão da aprendizagem, né? Um olhar sobre a aprendizagem, por quê? Porque agora as aulas estão voltando, já voltaram em muito boa parte das escolas, e em 2022 deve voltar 100%, com plena presença, em todos os lugares. E é muito importante pensar que alunos que nós vamos receber, como é que nós vamos trabalhar com eles. A apresentação do professor Álvaro vai ajudar a gente a pensar sobre isso. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito gostosa, que vai ser aí um fecho de ouro para esse evento que eu acho que tanta coisa rica trouxe para todo mundo, né? Professor Álvaro, muito bem-vindo. É uma alegria ter você com a gente. Grande prazer falar com vocês e com as pessoas que trabalham em Brasil. Eu sou um bom amigo de Paolo, de Miriam, de muitas pessoas do Brasil. Eu passei bastante tempo, sobretudo em São Paulo. Tenho muitas boas relações com a cidade. Bom, eu tenho um pouco de medo de falar sobre a situação na Espanha e sobre a pesquisa que nós fizemos na Espanha no ano passado. Medo porque é um país diferente do Brasil. Então, os resultados da pesquisa são exclusivamente para uma situação concreta. Então, por isso, muita tranquilidade, não continuar uma comparação que não é exata. Mas, depois de apresentar os resultados mais importantes da pesquisa, vou fazer algumas conclusões, algumas consequências dessa experiência que eu acho que também podem ser úteis para as escolas brasileiras. O problema também é, como você conhece melhor que eu, as escolas brasileiras são também muito diferentes, não é mesmo uma escola de Fortaleza que uma escola em São Paulo, e o mesmo uma escola particular que uma escola pública, né? As diferenças entre as escolas são muito grandes, norte e do sul, e por isso também não é fácil para mim falar para todos professores que estão em diferentes escolas dos diferentes estados brasileiros. Mas, além do mais, pois eu falo não muito bem brasileiro, português. Então, bom, vou tentar fazer a minha palestra o mais concreta possível para que vocês tenham tempo depois de comentar e analisar e fazer as perguntas que vocês considerem mais interessantes. Bom, eu tenho um índice, uns pontos que eu vou desenvolver com vocês. O primeiro é a situação das escolas na Espanha, como vivimos o confinamento e como foi a volta à classe ano passado. Esse foi o primeiro ponto que vou comentar a vocês. Depois começarei com um estudo de voltamos para a sala de aula, como fizemos, quais foram os principais resultados. Para mim, alguns deles não foram esperados, foram diferentes à hipótese inicial dos questionários que os alunos e os professores responderam no ano passado. E, finalmente, o mais tempo da minha palestra será o último ponto,
os desafios na volta à sala de aula. Eu acho que isso é para mim o mais importante, porque inclusive na Espanha, que estivemos solamente março, abril, maio, junho, 4 meses em casa, em confinamento, sem ir à sala de aula, as consequências foram muito importantes. E os professores, durante este ano que terminou, este ano que está terminando, ano 2011, 21, están vivendo unha situación complicada, porque os meninos atrasaron bastante, e sobre todo os meninos de contexto de bairros e contextos desfavorables, e os meninos que non tiveren os apoios oportunos, os apoios necesarios nos profesores e nos pais. Entón, esta situación está provocando un esforzo moito importante nas escolas da España, mas con bastante suceso. Despois falaré por qué, porque isto está sendo un suceso importante na resposta dos profesores aos desafíos das escolas depois de 4 meses sem estudar ou estudando só na casa. Claro, vocês pensarán, en Brasil algumas escolas ou algunos alumnos llevan 12, 14, 15 meses estudando em casa. O impacto, se esa é a situação, é muito maior. Os desafios na volta à sala de aula é muito mais importante, e os apoios que os maestros, os professores vão a necessitar são muito maiores. Por isso, o tempo fora da sala de aula é muito importante. Não é o mesmo 2 meses que 2 anos, não é o mesmo 5 meses que 10 meses, porque a opinião dos alunos é que eles estudam muito melhor na sala de aula. Sobretudo, o que eu não esperava, sobretudo os alunos do ensino médio, necessitam os companheiros, necessitam os amigos, necessitam a sala de aula. Menos impacto nos primeiros anos do ensino fundamental, menos. Importante também, pero menos, porque tiveram o apoio das famílias, estavam mais relaxados, pero de 14 anos a 18 anos, 12, 13, 18 anos, o impacto foi na Espanha e qualquer outro país muito importante. Bom, isto é o contexto geral de minha palestra, para que vocês situem a mensagem que eu vou a transmitir a vocês. Bom, o primeiro mensagem está sobre a situação das escolas da Espanha. Bom, já falei que os alunos e professores trabalharam à distância com internet de março a junho. Bom, vocês sabem que na Espanha o ano escolar é de setembro a junho, não como vocês em Brasil, de janeiro, de fevereiro a dezembro. Portanto, foram os últimos meses do ano escolar, de março a junho. Bom, depois, em setembro, voltaram, 2020, voltaram na sala de aula. Bom, esses 4 meses, na Espanha, a grande maioria, 85% dos alunos estiveram conectados via internet com os professores. Então, desse 15% que não estiveram conectados, a maioria estabeleceram alguma conexão durante a semana. 1 ou 2 dias tiveram que compartilhar o computador com outro irmão, com os pais. Bom, a situação foi mais difícil, mas a grande maioria tiveram um computador e uma conexão contínua à internet. Um dado muito importante é que os alunos que
estudaran en casa, estudaran menos tempo que cuando eles estudaban na sala de aula. E entón, iso é moito importante, porque inclusive, aunque embora eles tiveren unha conexión a internet, o tempo e a dedicación dos alumnos de ensino fundamental e o ensino medio foram bastante, dedicaron menos horas a aprendizaje. E iso qual é o impacto dessa situação? Pois que se você dedica menos tempo a estudar, ao estudo, você aprende a aprendizagem menor. Nas mesmas condições, há mais tempo de estudo, mais aprendizagem. Mas aqui o tempo de estudo foi menor. Os alunos comentavam, os alunos nos escreveram que, bom, para eles era complicado continuar a relação com os professores de internet, manter a atenção, fazer outros trabalhos. Em consequência, eles preferiam voltar quanto antes melhor à sala de aula. Foi uma mensagem contínua de todos os alunos. Como eu falei, nós fizemos um estudo muito amplo, perguntamos a quase 200.000 alunos, quase 30.000 professores, sua experiência nos estudos quando estudavam na casa, quais foram as experiências emocionais, quais foram as experiências de aprendizagem em casa. E ao mesmo tempo, porque o estudo fizemos quando já voltamos à sala de aula, em novembro, faz um ano agora, novembro, dezembro, como viveram a volta à sala de aula, que atitudes ao retornar para o aula, que impacto emocional em ter contato de novo com os professores e os alunos, que perspectivas eles tiveram para o futuro. Bom, portanto, foram questionários aos alunos desde 10 anos, 9 anos, até 18, e aos professores de ensino fundamental e ensino médio. Quais foram bueno, estudamos também a influência nas respostas, sobretudo dos alunos, do contexto socioeconômico. Por as perguntas e a situação da escola, nós estabelecimos 5 níveis de contexto socioeconômico, mais alto até mais baixo, e comparamos os resultados, as opiniões dos alunos desde diferentes contextos. Em síntese, para não falar demais, bom, os alunos de contextos mais baixos tiveram menos computadores, usaram menos computadores. Bueno, a grande maioria tiveram computadores, mas aqueles que não tiveram computadores eram sobretudo de contexto baixo, de contexto social baixo. E as pessoas que perderam o emprego durante a pandemia foram sobretudo dos contextos socioculturais baixos. Isso é importante, porque os alunos estudavam na casa, e os alunos estudavam com seus pais, e os pais perderam o emprego. Então, em contextos, em casas mais pequenas, com mais dificuldades, e tudo isso não ajuda a um contexto tranquilo de aprendizagem, de satisfação, de ânimo, porque bueno, era muito complicado ter relações também com outros amigos e outras famílias, por el confinamento. Então, bom, nos contextos sociais mais baixos, o impacto da pandemia e da situação de estudar na casa foi muito mais importante. E, além do mais, os dados que tivemos
os alunos de contextos baixos estudaran menos tempo que os alumnos de contextos máis elevados. Todos estudaban menos que as horas normais da sala de aula. Mais en os contextos baixos estudaran ainda menos. Por tanto, falo para vocês, maestros, profesores das escolas diferentes, se a maioría de los alumnos de súas escolas están desos contextos máis complexos, máis difíciles, en situacións de máis pobreza, máis dificultades, os problemas destes alumnos para recuperar a aprendizaxe, para voltar a seu compromiso con continuar aprendendo, van ser moito maiores. Aquellos contextos máis altos, con entornos máis favorecidos, van ter dificultades menores, todo o cual é lógico. Mais importante que os maestros con esos alumnos tengan ese coñecimento. E tamén, na España fixeron así, os estados, os municipios, depende de onde se a escola é de ensino fundamental, ensino medio, os estados e os municipios fixeron, na España, na volta a clase, fixeron un esforzo moito importante para ajudar a esas escolas con máis profesores, con máis orientadores, con máis recursos, para conseguir que os alumnos tiveran máis posibilidades de recuperar o tempo perdido no tempo que eles tiveren na casa. Claro, esos recursos foron moito importantes para ajudar aos alumnos durante este ano que terminou na España 2020-2021. Mas tamén foron moito importantes para o cuidado da saúde. Por qué? Porque con máis profesores era máis fácil dividir a sala de aula e facer dois grupos de 15 ou 20 alumnos, ou, en fin, depende do número de alumnos de cada aula, de evitar os contactos, os contagios, en fin. Todo iso ajudou a que durante todo o ano pasado, 2020, 2021, todos os alumnos, a gran maioría dos alumnos, permaneceran estudando na sala de aula. Só cando había alguno infectado, ese aula fechaba e todos os alumnos voltaban a súa casa ao tempo dos 10 días establecidos e despois voltaban á sala de aula, mas só fechaba esa aula. Bueno, se era a maioría das aulas de unha escola, fechaba toda a escola, mas só de todas as salas de aula de España, cada día só el 2 ou 3% das salas de aula estaban fechadas. Bueno, algumas despois voltaban e despois fechaban outras, bueno, así sucesivamente, mas o número foi moito pequeno. E en todo o ano pasado, o máis positivo, eu acho, foi que as noticias das escolas nas mídias apenas apareceron. Por qué? Porque funcionaba ben. Estaba todo moito ben reglamentado. Se unha persona era infectada, unha, dos, un alumno, un profesor, esa aula fechaba, esa saía, estaba 10 días, voltaba, outra entraba. Bueno, había unas normas moito claras de saúde e de educación, tiveran un acordo entre os... había moitas reuniones de todos os representantes de saúde, de educación, dos municipios e dos estados, en fin, para coordinar todas as iniciativas. E entón, o proceso foi ben porque funcionou. Casi todo o ano, prácticamente a 95% dos alumnos tiveron na sala de aula, desde setembro, que comenzou a volta, 2020, até junio de 2021, e agora tamén continúan con, inclusive, menos problemas. Claro,
también hay que decir, dar otro dato de España. En este momento, a inmensa mayoría de los españoles mayores de 30 años están ya sin vacunados, con las dos dosis de vacina. E inclusive algunos como yo tenemos una tercera ya ya ahora en diciembre van a comenzar a vacinar a los meninos desde 5 a 12 o 15 años, o sea, el último grupo que falta por hacer este proceso. Bueno, entonces, por eso digo que la situación en España posiblemente no es comparable con algunas regiones o estados de Brasil, que hemos vivido de situaciones difíciles, mas no tan complicadas. Por eso que los resultados o las posibilidades son más fáciles. Bueno, diferencias, porque esto para mí lo más importante do estudio con los 200.000 alumnos que fizemos fueron las diferencias entre los alumnos do ensino fundamental e do ensino medio. Los alumnos do ensino fundamental, en general, están muy satisfeitos con o apoio da familia e dos profesores, muy satisfeitos, 90% con as familias, 90% con seus profesores, no tempo que estiveron en casa. Es decir, que ellos cuando responderon aos cuestionarios, a grande maioría falaron moito ben dos profesores, felices con os profesores. Eso sí, cuando eles falaban cuánto tempo estudaban, bueno, como media, 2 horas al día. Bueno, entonces estaban moito media, 1, 2, 3, lo normal en España es 5 horas. Eles estudaban menos, pero estaban moito satisfeitos. Bueno, estaban moito apoyados pelas familias. As familias tamén traballaban en casa, porque non podían, estábamos todo fechado. Entón, bueno, a relación foi boa. Bueno, fue boa en el 85%, 90, casi 90%, más 15% no fue tan boa. No fue tan boa porque son os dados, mas pues cuando a casa muy pequeña, cuando hay conflictos en la familia, cuando hay mucho desempleo, cuando no hay suficiente alimentación, bueno, si hay, con todo esto, pues entonces los meninos no están satisfeitos porque no pueden salir da casa. Mas a grande mayoría dos meninos, dos alumnos do ensino fundamental valorizaron tamén estudar en casa, pensaron que no tiña moita influencia nos estudos posteriores aos estudos na casa. Que, bom, era unha situación excepcional e no mostraban grandes problemas. A situación fue muy diferente no ensino medio de Brasil. En España, el ensino medio comienza a los 12, 13 años. Primero, o que para mí fue una grande sorpresa, ellos estaban mucho menos satisfeitos que los alumnos del ensino fundamental con a forma de gerenciar o ensino a distancia. Les parecía muy complicado, mientras los alumnos de ensino fundamental estuvieron muy satisfeitos, gerenciar os estudos, a aprendizaje a distancia foi fácil. Os meninos do ensino medio non gostaron. Eles escribieron que los estudios en casa eran muy negativos para sus estudios futuros. Y por tanto no gustaban estudiar en casa. Ellos querían 95%. Querían voltar na sala de aula. A grande mayoría prefería estudar na escola. Eu pensei en algún momento, os meninos 15, 16, 17 anos están en casa, están aí, están chateando con unos y con otros, tal, después estudian,
Bom, van a estar más o menos satisfeitos? No, pero muito insatisfeitos, muito máis insatisfeitos que os meninos do ensino fundamental. Mas o que é tamén muito importante, eu non valorei o suficiente cando comecei o estudo, é que os meninos, os alumnos do ensino medio apresentaron moitas dificultades emocionais durante o tempo que estiveron en casa. Eles falan que dormen pior. 50% dormían mal, estaban ansiosos, estaban muy preocupados. Meninos do ensino fundamental, menos da metade. Então, bom, isso mostra que para a volta à sala de aula, aquelas escolas que trabalham com meninos maiores de 12 anos, eles viveron situaciones emocionales complicadas. Complicadas, ¿por qué? Porque no tenían, sus amigos estaban, no tuvieron una relación con los amigos habitual. No compartían los problemas, sus necesidades, estaban solo con sus pais. Y para un alumno de 12, 14, 16, 18 años, los pais también, pero para un tiempo curto, pero no para muito tempo. ¿no? Então, não tiveram... E por isso, eu acho que no Brasil sucedeu o mesmo, quando na Espanha fizeram, bom, é possível sair. Bom, os encontros de miles de meninos, de alunos de 15, 18, 20, 22 anos com... bebendo, riendo y saltando sin cumplir ninguna de las condiciones de distancia y tal, fue espectacular. Y las personas mayores, las mídias, los jóvenes han perdido su juicio, pero ¿cómo no tengo o controle? Eso, en fin, ahora que estamos empezando a salir, los jóvenes estaban ya cansados de estar en su casa, nosotros vamos en fin, a ter a todas as relações possíveis de nos próximos dias, dia e noite. Bom, isso indica a pressão que eles viveram, a pressão emocional. E isso não é fácil. Outros dados que não tenho aqui, que não foi de meu estudo, outros dados são os alunos agora, os centros de saúde da Espanha têm muita mais consultas de jovens com problemas emocionais, con problemas de ansiedad, con problemas de falta de sono, con problemas de tensión nerviosa. Mas también el índice de intentos de suicidio ha ampliado bastante. Falan los expertos, los especialistas o los responsables de los sistemas de salud. Bueno, tenemos más de un año después de voltar a la sala de aula. Y esos datos continúan. Esos datos continúan. También es cierto que la situación no es relaxada, en muchos lugares tenemos hay que voltar a casa, en fin, cedo y no ficar mucho tiempo fuera y tal. Bueno, en fin, las reuniones son pocos amigos, mas eso puede también explicar que la situación, pasados 15 meses del final del confinamiento, a situação seja preocupante. Desde a perspectiva emocional, desde essa perspectiva, a situação é preocupante. É preocupante desde a situação de aprendizagem. Por quê? Porque um tempo perdido é um tempo que não é fácil recuperar, não só pelos conteúdos, que, bueno, não aprenderam, não sei, as regiões da Amazônia, ou, enfim, o que fuera, ou a história do Brasil, que, bueno, isso... sino porque algunos, bastantes, sobre todo de contextos más bajos, con más dificultades, perderon o hábito de estudo. Perderon o compromiso, a forma de estudar, a forma de escrever, a forma de comunicar, as relações, os projetos, os trabalhos. E pensaram, já não é para mim isto. Isso é muito mal. Es cuando ya el alumno dice, esto, no, ya perdeu, ya no entiendo.
Por isso é tan importante que as escolas adapten seus procesos, seu ensino às perspectivas, aos níveis de seus alunos. E por isso é tan importante que os professores, quando comecem de novo as aulas, ou quando tenham nova relação com os alunos, avaliem o nível, as expectativas, a dedicação, o compromisso, enfim, como estão vivendo a volta à sala de aula, voltar a aprender novas coisas, em que nível estão. Conhecer isto é muito importante. Bueno, e os professores, que última coisa, que pensaram os professores? Como valorizaram os professores o tempo na casa, o ensino a distância? Bom, eles falaram que foi muito estresse para eles, que não tinham experiência para eles. Bueno, na Espanha foi o dia 11 de março, dijeron, fechamos as escolas. E el día 12 ya no comenzó, en un día, comenzó a ter que o ensino na rede o por la internet. O sea, que no fue, tenemos 15 días, vamos a preparar, vamos a conectar a los alumnos, vamos a ver material. No. Sexta-feira fechamos, segunda-feira da semana próxima, vocês têm que trabalhar com seus alunos via internet. Bueno, fue bueno, como para vocês también, fue un momento muy complicado para los profesores. Pero no relatorio respondieron cerca de 30.000 profesores, ellos estuvieron muy satisfechos con la relación con los alumnos, especialmente satisfechos, para mí fue con la relación con los directores. Valorizaron mucho a los directores. Claro, los directores tuvieron que organizar todo. Fueron una referencia fundamental para o tempo de estudar na casa, pero tamén para o tempo de volta, porque, como falei, na volta á sala de aula, tiveron que compartillar as salas de aula, distribuir os alumnos, buscar outra situación. Algunos tienen que estudiar fora da clase, fora da escola, porque non tiveron espacio. Bueno, bien, tiveron os directores de organizar as salas de aula, porque o máximo eran 22 alumnos pela clase, e os outros tiveran que ir a un sitio a outro, a un gimnasio, en fin. E iso foi un traballo moito importante dos directores, e os profesores valorizaron moito. Ahora ben, os profesores pensan que os alumnos aprenden moito menos a distancia, moito menos con ese sistema, e eles non gostan. Máis del 95% dos profesores non gostaban o sistema de estudo a distancia vía internet. Tamén para mí foi unha sorpresa. Pensei, os profesores están na casa tranquilamente, ¿no? Con su computador e tal, falan con seus alumnos, os alumnos están aí, comentan con eles, facen os traballos, revisan os estudos e tal. Non é o mellor, pero é unha situación máis tranquila, tal vez. Eu pensaba, quase a totalidade dos profesores dijeron, non gostamos nada de traballar en casa, queremos voltar á sala de aula. E así era, e tal vez por iso a volta na sala de aula hace un año e 2 meses foi moi tranquila, foi moi positiva, foi un encuentro, foi moito controlada por razóns de saúde, pero además foi moito importante para o reencuentro de unos alumnos que necesitaban a seus profesores, unos profesores que tamén querían encontrarse de novo con seus alumnos. O ano pasado, por tanto, o curso pasado de setembro a junio, foi un curso un tempo que funcionou ben, con moita satisfacción das familias. Eu teño algúns vídeos onde as familias, de maneira espontánea, dan palmas para os profesores cando saen porque, claro, as familias tiveran a seus fillos todo o ano na sala de aula.
ellos podían trabajar, podían ir y venir, tal, entonces no tuvieron los problemas de aquellos 4 meses. Y por eso es a relación entre las familias, a valorización das familias aos profesores e a valorización da sociedade aos profesores ha sido muito importante. Han recibido un apoyo muy grande de la sociedad, de los medios, de las familias. Normalmente los profesores siempre en España, eso que normalmente en todos los países, piensan que no son valorizados, nadie nos quiere, nos pagan poco, no somos bien cuidados. Mas desde el confinamiento, desde el año próximo, todo mudó. A sociedade, enfim, continuamente os escritos nos mídias, familias, continuamente queremos a nosos profesores. Enfim, foron un apoio fundamental para voltar ao traballo, para conseguir que a familia trabalhara e pudiera ter os recursos suficientes para organizar sua vida. Então, não tenho ningún estudo al respecto, mas seguro que desde hace dos años ahora los profesores han subido un 20% más de valorización que en el pasado, seguro. Yo percibo también cuando falo con los profesores que ellos se sienten bien, se sienten mejor, se sienten no su trabajo, en fin, siempre fue importante, pero ahora sentimos que el resto de la sociedad nos miran, profesor, pues fue muy importante para nuestro país y para nuestra familia, para nuestros hijos. Ya últimos 5 minutos. 5 minutos. Bueno, los desafíos en la vuelta a sala de aula. Algunas cosas ya, la última presentación. Bueno, es un desafío muy importante, pero es necesario analizar que también una oportunidad para hacer mudanzas. Mudanzas sobre a avaliación inicial de los alumnos cuando volten en febrero en la sala de aula, para metodología, para a protección de los meninos, para a importancia de la dimensión emocional, para cómo presentar, ayudar a los alumnos para que puedan recuperar los aprendizajes que perdieron y consideren que aprender merece el esfuerzo. Y todo eso es más simple, es más fácil cuando los alumnos no perdieron mucho. Clase media alta, más en los sectores populares, todo es más complicado. Entonces, por eso, o apoyo dos municipios, a relación dos municipios con los equipos directivos, o apoyo dos estados, es muy importante para conseguir, con un esfuerzo colectivo, hacer esta recuperación del equilibrio emocional y de los aprendizajes perdidos en los años pasados. En esta perspectiva, yo creo que es muy importante reforzar a colaboración entre los alumnos. Y por eso unas nuevas metodologías más activas, más participativas, más colaborativas, muy importante. Y eso es en muchas escuelas ustedes están ya trabajando así. Mas, si no, es necesario pensar cómo el alumno puede aprender con experiencias más personales, con contacto con otros alumnos, con experiencias en un entorno cultural y social, con una visión diferente de las tradicionales lecciones de nuestras escuelas. Por tanto, una oportunidad para reforzar las relaciones emocionales, mas también para conseguir que el alumno entienda la importancia para su vida de continuar estudiando. Hay otro aspecto que yo comento también en esta última presentación,
A dimensão emocional dos professores. Bom, professores também passaram momentos complicados, depende, complicados para seu trabalho, complicados com seus alunos, complicados em sua família, complicados em sua vida. Então, não temos que ter em conta que os professores também necessitam momentos de encontro, momentos de conversa, de intercambiar opiniões e sensações e poder expressar suas vivências. E por isso os equipes diretivos têm que estabelecer uma cultura de cooperação também entre os professores. E por isso, de novo, os diretores das escolas têm, para mim, um papel fundamental para organizar a volta à classe, para organizar o trabalho com os alunos, para organizar novas metodologias e para cuidar também dos professores. Portanto, aí temos uma oportunidade de rever os objetivos das escolas. Qual é o futuro de nossa escola? Que nos gostaria que dentro de 3 ou 4 anos sucediera em nossa escola? Que cambios, que mudanças, que novas estratégias é positivo que entre todos podamos avançar para que a qualidade de nossas escolas, a equidade de nossa escola seja uma referência importante para todas as pessoas. É uma oportunidade complicada, é de reconhecer, é uma oportunidade complicada, complicada, e mais complicada naquelas escolas com mais dificuldade, com um contexto mais difícil. Por isso, é necessário o apoio das instituições aos professores, com mais recursos, com mais colaboração, para que possam resolver esses desafios tão importantes e tão urgentes que têm. Muito obrigado, meus amigos, pela atenção. Poxa, muito obrigado, professor Álvaro. Muito do que o senhor falou, evidentemente, há diferenças importantes entre a Espanha e o Brasil, a começar do tempo em que as escolas ficaram fechadas, né? Mas há também semelhanças, como o esgotamento dos professores, como a questão da aprendizagem. Eu acho que foi um momento muito rico. Eu queria, antes de terminar, fazer uma pergunta. O professor Álvaro tem um livro muito importante no Brasil chamado O que será de nós, os maus alunos? Esse livro foi lançado também nos anos 2000, e ele olha para uma coisa que é muito marcante na educação brasileira, que é a desigualdade. E, principalmente, o impacto que a desigualdade causa na aprendizagem. Ou seja, como a gente tem dificuldade de lidar com os alunos que não alcançam os outros, que não têm o mesmo desempenho, né? A aula que a gente dá olhando só para quem vai bem, ou para aquele aluno que, de alguma forma, já está mais próximo, né, do objetivo que estava sendo buscado. Agora, com a pandemia, professor Álvaro, os alunos voltam para as aulas com muitas dificuldades, não apenas daquilo que eles deixaram de aprender, mas de conhecimentos que ficaram para trás. O que o senhor diria, dentro dessa perspectiva de uma educação que precisa ser para todos, né? Ela precisa ser para um e para todos, que oportunidade também, talvez, de um olhar diferente para a desigualdade em sala de aula? Não, isso é muito importante, mas é muito importante como objetivo, mas é complicado, não é fácil. Mas eu sugeriria 3 indicações. Primeira, conhecer esses alunos. Conhecer, o professor tem que conhecer que alunos têm mais problemas, mais dificuldades, porque sua história é mais difícil, porque tem dificuldades de leitura, tem dificuldades de interesse, enfim, conhecer. Segundo, adaptar o ensino. Adaptar o ensino aos níveis diferentes de los alunos para que todos continuem sua aprendizagem. E a terceira dica é: os alunos avançam melhor se avançam com outros alunos. Então, as estratégias, as metodologias de colaboração, dos grupos que trabalham em comum, de projetos interessantes que fazem 4 ou 5 alunos, 4 ou 5 grupos de alunos em uma aula, em onde em cada um destes grupos há estes alunos com mais dificuldades,
os outros alunos fazendo estes projetos ajudam este aluno a ter mais interesse e a recuperar parte das aprendizagens. Tá certo. Muito bom e muito importante. Eu acho que a sua fala, professor Álvaro, sempre é uma fala que é muito... Ela é muito perto do universo que a escola vive, né? Ela é uma fala de quem conhece bem a realidade que as escolas são, e é compreensiva também com a realidade dos professores, né? De fato, os professores foram uma das categorias que se tornaram heróis da pandemia, né? Pelo tanto que os professores se doaram, se dedicaram. Isso também tem um custo, né? Um custo para a própria saúde mental, um custo para o estresse vivido. E eu acho que é tempo de todos olharmos com mais compreensão para tudo que aconteceu e aproveitar a oportunidade de começar melhor, né? Não que seja uma escola que volte para o que era, mas que ela possa, talvez, encontrar um caminho de um futuro mais inclusivo, né? De uma educação para todos. Muito obrigado, mais uma vez, professor Álvaro, por estar conosco.